E aí galera, Álvaro na área para a gente repor a aula do dia 23 de março, aquela cuja transmissão online seria feita pelo YouTube e por problemas técnicos ela não chegou a acontecer, né? Então estou aqui hoje para gravar essa aula para vocês como prometido, certo? A aula de reposição do dia 23 de março, que seria a correção de 22 questões referentes ao último assunto lá do presencial que foi sobre verbo. Essas questões estão na apostila de vocês, de morfologia, aquela que eu mandei para o site. Estou na página 61 a página 66, tá certo? Então, pega aí, me acompanha que eu já vou direto para as questões. Quem não fez ainda, o que inclusive vem acontecendo com uma certa frequência, né? Coloca em pausa aí e faz, que eu já vou dando as respostas aqui, à medida em que eu comento cada alternativa, beleza? A primeira diz assim: assinale a única frase cuja forma verbal sublinhada está incorreta. Letra A. Os jornais contêm informações. Esse contém, do jeito como está escrito aí, está correto? Primeiro, uma informação importante. Parece uma questãozinha bem bobinha, né? Porque o enunciado é pequeno, tem aí 5 alternativas pequenas também. Só que essa questão mistura verbo, que é o nosso assunto, o nosso tema, mistura acentuação gráfica e mistura concordância verbal. Eu vou explicar por quê. Primeiro aqui apareceu contém. Essa forma contém vem do verbo conter, não é assim? Conter, por sua vez, é derivado do verbo ter. E eu falei para vocês que toda vez que um verbo se deriva de outro, ele deve ter a mesma conjugação desse verbo. Beleza? E aí, por que é que mistura com acentuação? Tem uma regra na acentuação gráfica, embora não tenhamos visto acentuação gráfica ainda nessa fase do curso, mas tem uma regra de acentuação gráfica chamada regra do acento diferencial. Essa regra existia para um monte de acentos, deixa eu botar um pouquinho para mim, para um monte de palavras, aliás, que tinham a mesma escrita, a mesma pronúncia, então para você diferenciar usava acento em umas e outras não. Por exemplo, a preposição para não tem acento, mas o verbo parar, quando conjugado no imperativo, para, tinha acento no primeiro A. Isso é um acento diferencial, certo? Para diferenciar palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes, só que possuem a mesma pronúncia e a mesma escrita. Então você usava o acento gráfico aí. Esse acento diferencial não existe mais. No entanto, mesmo com a reforma ortográfica, 4 palavras mantiveram o acento diferencial. Uma dessas palavras foi justamente o verbo ter. Deixa eu mostrar aqui. Ó. O acento diferencial se manteve nas palavras por, que é um verbo, né? Para diferenciar da preposição por. Pode, do verbo poder, para diferenciar quando está no passado e quando está no presente. Pode, o mesmo verbo, certo? Tem, quando é plural. Eles têm, para diferenciar de tem, quando é singular. Ele tem. E vem, pelo mesmo motivo do verbo anterior, para diferenciar quando é plural. Eles vêm. E quando é singular, ele vem. Então a gente está falando do verbo ter, certo? Que é o verbo que deu origem a conter. Relembrando, quando um verbo é derivado de outro, não quer dizer que ele tenha que ter o mesmo sentido desse outro. A gente chama de derivado porque ele pegou o radical de um verbo que já existia para se formar, certo? Ao verbo ter foi acrescentado esse prefixo aqui, né? O prefixo com. Então você nunca precisa conjugar um verbo derivado. Você só precisa conjugar o verbo primitivo e o derivado vai se conjugar da mesma forma. A partir do momento que eu conjugar o verbo ter, eu acrescento o prefixo com em todas essas conjugações e o verbo conter vai estar conjugado. Então, ó, tem no plural tem acento, tem no singular não tem, certo? Aqui nessa frase apareceu conter, que é derivado de ter, como eu falei, ele vai se comportar do mesmo jeito. Se eu digo ele tem, não tem acento. Eles têm, aparecerá aqui o acento circunflexo. Se for o verbo conter, contém, vai ficar com o mesmo acento circunflexo. Mas já contém assim, não vai ficar sem acento totalmente, ele vai ganhar um acento agudo. Por quê? Outra explicação que também tem a ver com acentuação. A palavra tem, sozinha, é um monossílabo, você concorda? Monossílabo é aquela palavra que só tem uma sílaba. Pode chamar de monossílabo, se eu me referir a ela chamando de vocábulo, ou de monossílaba se eu falar que é uma palavra. Tanto faz. Todo mundo pergunta isso sempre. E aí, ó, os monossílabos são acentuados se tiverem essas terminações aqui. A, E, O e os seus plurais. As, es e os. Os oxítonos, que são palavras cuja sílaba tônica é a última, como a palavra está, por exemplo. Se eu separar aqui, ela fica assim, né? E o tá, que é a última sílaba, é mais forte. Então,
Tem aqui um oxítono. Já o tem é um monossílabo. Então, beleza. Oxítonos são acentuados se terminarem iguais aos monossílabos, só que tem mais uma coisa. Se eles terminarem também terminarem nesse final aqui é M, ou o seu plural, que fica NS no final, né? Ens. Então, amém, parabéns, certo? São oxítonos que terminam em ou em ens, beleza? Monossílabos são acentuados assim, oxítonos são todos esses aqui que eu coloquei. Vou colocar só aqui assim, o M de monossílabo, para você não confundir, e aqui o OX de oxítono. Pronto. Então, ó, o tem sozinho, como estava antes, deixa eu colocar aqui ao lado, é o monossílabo, você concorda? Tem não se separa, monossílabo. Monossílabo é acentuado? É. Terminado em E é acentuado, só que aqui está terminado em EM. EM não recebe acento se for monossílabo. Monossílabos são só esses três aqui. Quem recebe acento quando termina em são os oxítonos, não é? Monossílabo só se acentua A, E, O, e aqui tem um M no final, então não tem acento. Por que eu falei que aqui tinha? Porque é outra regra que entra em jogo, a regra do acento diferencial. Se for singular não tem acento, mas se for plural, aí vai haver uma exceção a essa primeira regra dos monossílabos. E esse monossílabo aqui vai sim ganhar acento, para eu saber quando é singular e quando é plural. No entanto, voltando para cá para o verbo conter, o acento circunflexo que veio daqui vai se manter também. Certo? Ele não é derivado, conter não é derivado de ter, então ele mantém o acento. Da mesma forma, o singular também vai ser derivado aqui. Só que aí, no singular, vai haver também acento agudo. Por quê? Contém não é mais um monossílabo, é um oxítono. A sílaba tônica está aqui no final. E aí os oxítonos não têm acento quando são terminados em AM? Tá dando para entender isso aí? Então, não tiver, volta à aula, certo? Pra você não correr sem entender nada. Esse EM é o final, é um dos finais possíveis para que uma palavra oxítona seja acentuada. Contém é oxítono e terminou em EM, então ele ganha acento agudo. E se tiver no plural, ganha circunflexo pela regra do acento diferencial, já que ele é derivado de um verbo que já tinha esse acento sendo para diferenciá-lo do seu singular, beleza? Então, tem no singular, desculpa, tem sendo monossílabo, vai ter somente um acento no plural, no singular nenhum. Já qualquer derivado de ter deixa de ser monossílabo e se torna oxítono. Então tem o acento circunflexo quando é plural e tem acento agudo quando é singular. Essa é a explicação da acentuação gráfica. Agora voltando para cá. Letra A. Os jornais contêm informações. Você entende? É aí que entra a parte da concordância verbal, que eu falei que misturava acentuação, verbo e concordância verbal. Você entende que o sujeito daqui é os jornais? São os jornais, no caso? Quem contém informações? Os jornais, não é assim? Está no plural. Se está no plural, o plural fica como? Com acento circunflexo. Ele colocou acento circunflexo, então está o quê? Correta. Eita, que isso é horrível, mas está correta. Ele quer a incorreta. Opa. Quer a incorreta, não é a letra A. Os cronistas retêm os fatos na memória. Você já deve ter observado aqui, né? Que a letra B tem um probleminha. Retém, que vem do verbo reter, e esse reter também é derivado de ter, está com acento agudo dessa vez. Você entendeu já que acento agudo aparece no singular. Acento circunflexo é que aparece no plural. Se você perguntar aqui, quem é que retém os fatos na memória? Os cronistas. Também está no plural. Então esse acento não pode ser agudo, tem que ser o quê? Circunflexo. Essa já é a nossa resposta, a letra B. Está incorreto do jeito que foi colocado aqui. Só para terminar, letra C. Muitos creem que esta é uma grande invenção. Correto. Inclusive está sem acento aqui, por uma regra de acentuação gráfica que explica que os hiatos, o e e, aliás, EM, né, tem que ter essa terminação toda aqui, não são mais acentuados. Então, vou, abençoo, creem, deem, leem, veem, não tem mais acento. Está correto isso aqui. A imprensa mantém sua posição no mundo atual. Mantém vem do verbo manter. E também é derivado do verbo ter. Como eu havia dito, nós estudamos nas aulas de verbo. Verbos derivados de outros se conjugam da mesma forma que o verbo que deu origem a ele, o verbo primitivo. Tem, no singular, não tem acento, né? Assim, e aqui mantém
Está no singular, porque é a imprensa. Ó. Quem é que mantém sua imprensa no mundo atual? Sua imprensa não. Quem é que mantém a sua posição no mundo atual? A imprensa. A imprensa está no singular. Se fosse somente tem, a imprensa tem a sua posição, não teria acento. Por quê? Monossílabos não são acentuados. Olha eles aqui. Quando terminam em AN, só os oxítonos. Só que aqui não está mantém. Aliás, tem. Está mantém, que é oxítono. A sílaba tônica é a última. Como oxítono, no plural tem acento circunflexo, mas no singular tem o quê? Acento agudo. Então, dessa vez, sim. Esse acento agudo está correto. A letra D está correta, sim. A letra E. São numerosos os que vêm. Os que vêm não é plural? Se é plural, tem acento circunflexo para diferenciar do singular, não é assim? Então, letra E também está correta. Então, a primeira questão, resposta letra B. Misturou aí 3 assuntos, como deu para você observar, né? Aliás, segunda questão. A prazo está para aprazer, como o que está para quê? Primeiro, o que diabos é aprazo? Ou aprazer? Aprazer é o nome de um verbo, certo? O verbo aprazer, exatamente. Esse aqui já é o nome desse verbo, o infinitivo. E o que quer dizer isso? Aprazer significa dar prazer, ok? Mas não é o significado do verbo que você tem que entender aqui, a conjugação. Aprazer é o nome do verbo. A gente chama de infinitivo. E aprazo é o mesmo verbo, só que dessa vez conjugado. Conjugado na primeira pessoa do singular, presente do indicativo. Eu aprazo. É um ano para terminar de escrever com essa canetinha aqui, mas você está entendendo que é presente do indicativo, né? Então, quanto mais eu ajeito, pior fica. Bora lá. O que é que você tem que encontrar aqui? Uma alternativa onde os dois verbos estejam na mesma situação desses aqui de cima. Eu tenho que encontrar aqui uma situação em que o segundo verbo seja o nome do verbo, ou seja, o infinitivo, e o primeiro verbo seja esse mesmo verbo daqui, só que conjugado na primeira pessoa do singular presente no indicativo. Então pensa aí, atraso é a primeira pessoa do singular do verbo trazer? Conjuga trazer no presente no indicativo, primeira pessoa. Trazer fica eu atraso? Não, fica eu. Deixa eu ver aqui. Trago. Não é assim? Verbo trazer, eu trago. E atraso vem de quê? Vem do verbo atrasar. Não é de trazer. Então a letra A está errada. Reavo vem de reaver. Reaver é o nome de um verbo, é infinitivo. Ok, e reavo? Reavo não existe. Reavo, veja, eu falei isso aqui também na aula. Existe o verbo haver. E como derivado de haver, a gente tem o verbo reaver. Opa, faltou um E aqui. Reaver. Só que reaver, sempre que eu falo isso, parece complicado de entender, mas não é. Reaver é derivado de haver. No entanto, ele só vai existir única e exclusivamente quando a conjugação de haver mantiver a letra V. Pronto, agora deu a bexiga. Não, deu não, calma aí, ó. Presente do indicativo, conjugação do verbo haver. Fica assim, eu, ei, tu, as, ele, a, nós, emos ou havemos. Ele tem dupla forma de conjugação nessa pessoa aqui. Aliás, havemos. Por que tem dupla forma? Lembra que eu falei dos verbos abundantes? Então, que são aqueles que têm mais de uma forma para a mesma conjugação? É o que acontece com o verbo haver. Vós, eis ou haveis, ele também tem dupla forma aqui. Haveis. E eles são. Percebeu que durante essa conjugação, essa letra V que existia aqui não tem aqui? Se não tem aqui, na hora de eu conjugar o verbo reaver não vai existir. Não vai ter conjugação para o verbo reaver na primeira pessoa, não vai ter na segunda, não vai ter na terceira, não vai ter esse daqui, ó. Não vai ter em nenhuma, quase nenhuma, né? A diferença é que, como aqui, ó, não vai existir isso, não vai existir eu reei, tu reás, ele reá, nós reemos, não tem isso aqui. Só que existe a letra V ainda aqui, ó, e aqui. Isso quer dizer o quê? Que o verbo reaver no presente no indicativo é um verbo defectivo.
que é verbo defectivo? Aquele que apresenta defeito de conjugação. Ele não tem todas as formas, então só vai existir conjugação para o verbo reaver na primeira pessoa do plural, que é o nós. Vai ficar assim, reavemos. E na segunda pessoa do plural, que é o vós. Vós, reaveis. Você corta o H e junta, né? Aqui a gente está tentando encontrar a primeira pessoa do singular presente no indicativo. Existe primeira pessoa? Não existe primeira pessoa para o verbo reaver. Então esse reavo aqui foi invenção, certo? É um verbo defectivo, igual abolir. Não tem o abulo, eu abolo, eu abolo. É extorquir, não tem o exturco, eu extorco, eu extorco. Falir, não tem o falo, fala do verbo falar. Então não existe isso aqui. Está errada a letra B. Benzo vem de benzer? Verbo benzer, se você conjugar na primeira pessoa do singular, presente no indicativo, fica eu, benzo. Então, essa é a nossa resposta. Tranquilo, né? Sei que alguém disse, não, mas é com tranquilo sim. Credo vem de crer? Crer é o nome do verbo. Se você conjugar na primeira pessoa do singular, presente no indicativo, fica eu credo? De jeito nenhum, fica eu creio. Credo nem é verbo, credo é substantivo. Viso fica sendo a primeira pessoa de ver? Essa alternativa sempre confunde, veja. Viso é a primeira pessoa do singular presente no indicativo do verbo visar. Para ver, a primeira pessoa do singular não é viso, é vejo. Se você conjugar o verbo ver no presente do indicativo, primeira pessoa do singular fica eu vejo, tu vês, ele vê. Verbo visar, eu viso, tu visas, tu visas, ele visa, certo? Então, tu visas foi ótimo, né? Eu viso, tu visas, ele visa. Então, a resposta correta é a letra C, de sabedoria. Terceira questão. Verbos defectivos não têm a conjugação completa. Leia atentamente os períodos a seguir e assinale a alternativa em que o verbo por ser defectivo não pode ser conjugado na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, nem no presente do subjuntivo. Então você vai ter que completar essas lacunas aqui com o verbo entre parênteses. Só que uma delas não vai permitir que você faça isso pelo fato de o verbo ser defectivo. Essa alternativa é que você terá que assinalar, beleza? Letra A. Verbo valer. Creio que eu, o quê? Mais que isso. Verbo valer, isso aqui é o presente do indicativo. Aparecer a conjunção que aqui, você fala como se fosse um desejo, alguma coisa que você esperasse que acontecesse. Creio que eu valha. Não é vala, certo? Vala é quem morre e vai para vala. Valha, com LH. Creio que eu valha mais que isso. Existe sim conjugação, então não é ele o defectivo daqui. Verbo abolir agora. Como presidente desta organização, eu abulo, abolo, abolo. Não tem, é o que eu falei na alternativa da questão anterior. Isso aqui é o verbo defectivo. Portanto, a letra B já é a nossa resposta. Olha que difícil, não é difícil. Primeiro, letra C, aliás. Eu sempre coube neste lugar, verbo caber, porque dizem que eu não caibo agora. Caibo. Eu sou caibo naquele negócio da telha. Você bota em cima da casa assim. Aqui também é um caibo, né? Um caso de homônimo aqui. Mesma escrita, mesma pronúncia, só que significado diferente. Depois, verbo contradizer. Eu me, o que, a todo instante. Quando aparece um verbo assim, que você aparentemente desconhece, mas você sabe que ele é derivado de outro, como é o caso do verbo contradizer, você vai esquecer esse contra aqui, ó. Conjugar só dizer. Verbo dizer, presente do indicativo, primeira pessoa do singular. Eu digo, não é assim? Agora eu jogo contra aqui de volta. Eu me... Não vai caber. Contradigo. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho toque. Se ficar feio, eu não quero. Eu me contradigo. Fica igual ao verbo original. Beleza? Letra E. Hoje mesmo eu, verbo requerer. Cuidado, pegadinha inversa aqui. Requerer parece, mas não é derivado de querer. Certo? A prova disso vai ser justamente aqui. Se fosse verbo querer, eu falaria quero. Presente no indicativo, primeira pessoa do singular. Mas é requerer, não fica eu requero, fica eu requeiro. Ou aqui tem dupla forma de você fazer isso, né? Ele está falando de uma ação que vai ser feita ainda. O verbo se vai ser feito ainda, naturalmente você quer colocar no futuro. Só que, como eu tinha dito na aula, deixa eu voltar para mim.
No momento em que todos se surpreenderam, né, quando eu lembrei de tia Mafalda, que ela dizia lá no colégio: presente serve para indicações que estejam acontecendo no momento da fala. E isso não é verdade, porque eu posso sim usar o presente para me referir ao passado, posso usar o presente para me referir ao futuro próximo, lembra disso? Eu falei inclusive na sala, é o exemplo do verbo estudar. Eu disse eu estudo, não é presente? Todo mundo concordou. Aí eu falei, se eu disser assim, amanhã eu estudo, ainda é presente. A ação vai acontecer no futuro, ok. Mas o verbo está conjugado no presente. Por quê? Uma das funções do tempo presente, no indicativo, é se referir a ações que ainda vão acontecer no futuro próximo, tá certo? Então, tanto é correto nessa alternativa aqui, eu colocar o verbo já diretamente no futuro, como colocar no presente, que ainda assim vai indicar uma ação no futuro, já que esse futuro é próximo. Então, ó, aqui pode ser hoje mesmo, no futuro, eu, vai ficar bem esquisito, mas está correto. Re, não faça cara de nojo. Re, que, re, rei. Ou, hoje mesmo, eu, requeiro. Se fosse derivado de querer, ficaria requer, mas não é derivado, tem esse i aqui no meio. Então, tanto uma dessas duas, tanto uma forma como a outra dessas aqui, são corretas. A única que realmente o verbo não pôde se conjugar, em que o verbo não pôde se conjugar, foi a letra B, que é a nossa resposta. Próxima alternativa. Examine o termo sublinhado nos períodos abaixo. Depois pede para você assinalar a alternativa correta a respeito desses verbos colocados no pretérito perfeito, mas mantida a pessoa gramatical. Ou seja, todos esses verbos grifados aqui estão conjugados em tempos diferentes, né? Aqui está no presente, aqui também está no presente e aqui no futuro, no presente do indicativo. Ele quer que você coloque todos eles no pretérito perfeito do modo indicativo, certo? Porque eu sei que é do modo indicativo se ele não falou, porque não tem pretérito perfeito no modo subjuntivo, só tem imperfeito. Então, ó, para você colocar todos eles no pretérito perfeito do modo indicativo, mantendo a pessoa gramatical. Ou seja, se estiver aqui na terceira pessoa, fica na terceira. Se estiver na primeira, fica na primeira. Beleza? Bora lá. Tenta não filar por aqui. Deixa de ser safado e bora fazer aqui na raça. Contém. Está em que pessoa? Terceira, né? Assim, o frasco maior contém. Quem contém? O frasco maior, que é o ele, terceira pessoa. Inclusive tem acento agudo aqui. Então, ainda na terceira pessoa, só que dessa vez no pretérito perfeito, que para quem não se lembra, é o passado perfeito, aquele passado que aconteceu uma única vez e se concluiu. A ação morreu no passado. Como é que fica isso? Você pode não saber conjugar o verbo conter, não é? Não estou dizendo que você não sabe, mas como é um verbo que a gente não usa tanto, esquece conter. É derivado de um verbo que vocês sabem usar. Conjuga só o verbo ter? Não, olha para esse com aqui. Vou apagar tudinho. Quero que você olhe só para conter. Aliás, para ter. Esse aqui. Verbo ter, terceira pessoa, no passado fica eu, tive, tu, tiveste, ele, teve. Então como é que vai ficar o verbo conter? Conteve, certo? Onde é que tem conteve aqui? Na letra A. Aqui tem conteu, ridículo, né? Eu teu. Aí ficaria conteu. Que verbo você está conjugando? O verbo ter, não tem nada a ver. Aqui conteu de novo. Continha é pretérito sim, só que é imperfeito. No pretérito imperfeito, que é aquele passado que acontecia com frequência, você diz eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Então fica continha. Então aqui ele quer o pretérito perfeito. Então, sobraram letra A e letra C. Depois, condiz. Não esquecer de novo com. Conjuga só o verbo dizer. O relato da testemunha não condiz. Também é a terceira pessoa do singular. Também está no presente do indicativo. Eu quero que você coloque no pretérito perfeito. A alternativa, a questão que pede isso a você, na verdade. Então, bora lá. No passado, eu disse, tu disseste, ele disse. Vai ficar como? Condisse, não é assim? Condisse, tem aonde? Condiria, isso é futuro do pretérito. Condizia é pretérito imperfeito. Condisse, condisse, condizeu não existe, né? Existe coliseu, que é outra coisa, nem é verbo. Ele não intervirá na questão entre... já matou a questão aqui, né? Mas eu ainda quero fazer de conta que a gente não viu. Bora terminar. Ele não intervirá na questão entre o árbitro e o atleta. Intervirá a terceira pessoa do singular também, só que futuro do presente do indicativo. Como é que a gente faz para colocar no pretérito perfeito? Intervirá, aliás, é do verbo intervir, que vem derivado do verbo vir. Então você vai conjugar só o verbo vir. No passado fica como? Verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Assim? Então, inter veio. Que difícil. Só isso. Se você se lembrar de riscar o início aqui,
Caso o verbo seja derivado de um verbo que você conhece, e você conjugar só o verbo que você já conhece, que você já usa, que é fácil, você consegue acertar. Conjuga o verbo que você sabe, depois coloca o prefixo de volta. E aí sim, matamos a questão, né? Tinha interview em quase todos, mas interview não poderia ser. Então, letra C de sabonete. Quinta questão. Assinale o item que completa corretamente as lacunas. Tem havido um acréscimo na violência urbana? Tem. Ficaria como? Ou melhor, ficará como? Obviamente, só tem uma opção aqui. Aliás, tem duas que poderiam ser. Né? Esse aqui não existe. Tem. Que merda é essa? Tem, não tem. Só tem com acento e sem acento. Só que com acento é plural. Ele está falando tem havido um acréscimo? Singular, não é assim? Então também não poderia ser a letra E. Tem. É assim. Sem acento. Tem havido um acréscimo na violência urbana. Esse verbo manter. Manter é derivado do verbo ter. O que é que você vai fazer? A mesma coisa de antes. Esquece isso daqui. Conjuga só o verbo ter. E se nós termos, tá certo? Não, né? Não é nós termos. Então também não pode ser nós mantermos, como tem aqui. Ó. É se nós, verbo ter, só o verbo ter. Se nós tivermos. Então fica, coloca o man de volta agora. Mantivermos. Onde é que tem mantivermos? Nas outras todas aí. E se mantivermos este quadro. Não, tá certo. E se mantivermos este quadro, verbo existir. Existirá ou existirão em breve mais vítimas inocentes. Em futuro breve, mais vítimas inocentes. O que é que vai existir? Mais vítimas inocentes, não é assim? Plural. Ó. Se é plural, não pode ser existirá, como tem aqui. Tem que ser existirão, como tem em todas as outras aí. Então sobrou para a gente letra A. Assim? Esta é a questão. Em relação à flexão verbal, há erro na forma sublinhada na seguinte alternativa. Quem quiser poderá concorrer. Tem algum erro aí? Quem quiser poderá concorrer. Óbvio que não, né? Eu não poderia fazer mais nada. Também não tem nenhum problema com poderia. Se eles forem ao cinema, me chamarão. Tranquilo também. Se eles requisessem o documento, tudo estaria perdido. Parece bem tranquilo também, né? Tem uma pegadinha sacana aqui, que eu falei sobre isso, falei que isso acontecia. Requisessem vem do verbo requerer. Requerer, já falei sobre esse verbo em uma questão anterior. Parece, mas não é derivado do verbo querer. Se você esquecer esse ré aqui, fazendo de conta que ele é derivado, se você achar que é derivado, né? E você conjugar querer no passado, aliás, tá certo, é pretérito imperfeito, só que do subjuntivo. Aquela questão de ter a conjunção condicional se. Assim, ficaria o quê? Se eles quisessem, se fosse o verbo querer. E aí você colocaria aqui embaixo. Se eles requisessem, tudo estaria certo. Só que requerer não é derivado de querer, tem sua própria forma de conjugação. E qual é essa forma? Se eles requeressem. Requisessem fica muito mais bonito, mas essa é a forma correta. Não cabe a gente ficar aí pensando, essa tá feio. É para somente dizer se você sabe ou não. Então, a resposta é a letra D. É aqui há erro na forma verbal sublinhada. Letra E. Os candidatos trouxeram os documentos necessários para a inscrição. Tranquila demais, tudo certinho aí. Sétima questão. Das frases abaixo, aqui apresenta os dois verbos empregados corretamente. Letra A. Se ele for o curativo, ficará bom. Ficará bom. Se ele for o curativo, conjugamos o verbo por em todos os tempos e modos. Então, se você não sabe, pause e file pelo seu caderno. Mas tente achar uma resposta para cá. Se ele for o curativo. Não é se ele for. É se ele puser. Isso aqui é o futuro do subjuntivo. Se ele puser. Se ele puser o curativo, ficará bom. Depois, se eu vir João, entregar-lhe-ei o cheque. Lembra que eu falei sobre isso aqui também? Se eu vir João, eu falei que o verbo ver, no futuro do subjuntivo, é muito comum que seja usado assim. Se você vê, não sei quem, não é assim? Só que não é se você vê. O verbo ver, que se confunde muito com o verbo vir, na hora de ser conjugado no futuro do subjuntivo, esse é aqui vai se tornar um i.
Por isso que ele se confunde com o verbo vir. Ele fica igual a vir. Se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós virmos, se vós virdes, lembra da tia virdes? E se eles virem. Então, ó, é isso aqui. Se eu vir, João, tá correto. Entregar-lhe-ei o cheque. Entregar-lhe-ei, vocês adoraram isso aqui, né, na aula de colocação pronominal. Colocação pronominal, estuda a colocação de um pronome diante de um verbo. Pode acontecer desse pronome ficar antes, é um caso de próclise, dele ficar depois, é um caso de ênclise, ou dele ficar no meio, é um caso de mesóclise. E para que a mesóclise aconteça, os verbos têm que estar conjugados no futuro, no presente, no indicativo ou no futuro do pretérito. Como aqui seria assim, se você riscar esse li, ficaria entregarei, não é assim? Se você juntar isso daqui, esse começo com esse final. Entregarei. Isso é futuro do presente do indicativo. Então, sim, o pronome fica no meio, certo? Entregar-lhe-ei o cheque. Corretíssima a letra B, essa é a nossa resposta. Depois, se Pedro ir pela sombra, não ficará suado. Se Pedro ir pela sombra, se Pedro for pela sombra. Letra D. Se você manter a palavra, seu filho respeitará. Para alguns isso parece bem correto, né? Mas olha para cá. Manter é derivado de ter. Esquece o man, conjuga só o ter. Fala agora, se você ter a palavra, tá certo? Não, se você tiver. Se é tiver, o correto aqui é mantiver. Então a letra D também está errada. Letra E. Se o médico vir hoje ao consultório, entregue os exames. Ah, professor, você não falou que vir era o correto? Falei que vir era o correto para o verbo ver. O verbo vir não fica assim. O verbo vir vai acontecer o contrário. Esse tem a letra E, ficou com letra I. Esse tem letra I, vai ficar com letra E. Veja que loucura. É, a nossa matéria é linda. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier, olha aí, letra E. Que essa já é a forma que a gente quer aqui. Se o médico vier, certo? Então já é esse aqui. Não vou nem conjugar o resto, vou só colocar esse vier aqui. Vier era a forma que deveria ter aparecido aqui. Se o médico vier hoje ao consultório, entregue os exames. Só estaria correto falar vir se fosse no sentido de ele enxergar o consultório, mas não é isso, certo? Ele está falando realmente do ato de vir. Então, a letra E também está errada, a letra B é a nossa resposta. Oitava questão. Assinar a sentença correta. Isso aqui se trata de correlação verbal. Correlação verbal, não existem regras para você decorar correlação verbal, certo? Verbos correlatos são aqueles que, digamos assim, casam entre si. Estão em tempos diferentes, mas as ações se combinam. Você consegue perceber pelo contexto se está certo ou errado. Por exemplo, faz algum sentido eu falar assim: se amanhã tiver aula, eu iria. Tá certo isso? Se amanhã tiver aula, eu iria. Não, se amanhã tiver aula, eu irei. Agora, se amanhã tivesse aula, eu iria, né? Assim, isso é correlação verbal. A gente percebe isso pelo contexto, não tem uma regra específica para você decorar. Até existem tabelas mostrando tempos verbais que são correlatos, mas não adianta se prender a essas tabelas, são só exemplos, certo? Não são regras específicas. Então, ó. E se eu for você, compre um carro, tá certo isso? Se eu for você, compre um carro. Se eu fosse você, compraria um carro. Letra B. Assim que eu remediei o erro, fiz o comunicado. Eu remediei, do verbo remediar. Isso aqui é passado. No passado eu remediei, aliás, remediei, né? Tá ainda errado, né? Seria remediei, certo? Assim que ele quer o passado aqui, aliás. Esse remediei não está no passado. Esse remediei, desculpa, tem aqui a conjunção que está no presente do subjuntivo. Ou seja, aquele tempo em que você conjuga o verbo como se fosse um desejo. Espero que hoje eu remediei o erro. Que tu remedies, que ele remedie, não está errado, só que está no presente. Porque ele está falando de uma ação que já aconteceu. Ó. Assim que isso daqui aconteceu, ele fez o comunicado. Ou seja, é passado. Pelo contexto você entende que isso aqui é uma ação que já aconteceu. E o verbo está conjugado no presente, certo? Do subjuntivo. Então, não pode ser assim. Certo? Tem que ser assim que eu remediei o erro.
Aqui é um I. Aqui é um E. E aqui é um I. Ficou bem nojento, então eu vou reescrever aqui. Assim, eu, ei, o erro. Fiz o comunicado. Beleza? Agora sim está corretíssimo. Depois, letra C. Se eu vendia bem, ele me daria aumento. Se eu vendia bem, ele me daria aumento. Percebeu que é uma condição? Como é que ele vai ganhar esse aumento se ele vender bem, né? Assim? Então, ó, tem a conjunção se aqui condicional. Se eu vendesse bem, ele me daria aumento. Vendesse. Depois, quando me convier, quererei uma casa de campo. Quando me convier, está certo? Convier vem do verbo convir. Convir é derivado do verbo vir. Se você ainda não estudou o verbo convir, use sua quarentena para fazer isso, porque o verbo vir, como você percebeu, cai bastante, confunde muito com o verbo ver. Por isso, na listinha de verbos que caem mais, eu coloquei o verbo vir e o verbo ver juntos. Eu coloquei lá, mostrando para vocês estudarem em paralelo, porque eles realmente se confundem. Então, ó, se convir é derivado de vir, você não precisa conjugar convir, só precisa aprender o verbo vir. Conjugando o verbo convir, sabendo conjugar o verbo convir, você saberá conjugar todos os outros verbos derivados dele, certo? Intervir é o que mais cai, mas pode aparecer convir, como teve aqui ou qualquer outro, não importa. Então, ó, o que é que você vai fazer? Conjugar o verbo vir, esquece isso daqui. Pague também aqui. Quando, como aqui está falando me, é a primeira pessoa, né? Quando eu vier, tá certo? Então, convier, como estava aqui, já era a forma correta. E esse quererei, tá certo? Sim, certíssimo. E aqui não tem nem como eu te explicar através de uma regra, certo? Quererei é a forma de conjugação do verbo querer no futuro do presente do indicativo. Eu quererei, tu quererás, ele quererá, é uma questão que você tem que decorar. Aqui não tem explicação gramatical dizendo assim, ele é derivado de alguma coisa. Não, já é um verbo primitivo, certo? E a sua forma de conjugação no presente, no futuro do presente é essa aqui. Eu quererei, tu quererás, ele quererá. Se fosse futuro do pretérito, eu quereria, tu quererias, ele quereria. Beleza? Então, letra D é a nossa resposta. Letra E. Assim que fazer o trabalho, avisá-lo-ei. O avisá-lo-ei está certíssimo, certo? Futuro do presente. Avisarei. Não é assim? Só que verbos, ó, deixa eu colocar aqui embaixo. Avisarei. Não é assim? E aí você vai separar e colocar o pronome aqui no meio. Vai ficar avisar. Deixa espaço no pronome. Ei. Como aqui é um complemento, né, de verbo, seria o quê? Avisar ou ei, né? Mas verbos terminados em R, S ou Z, você corta o R, S ou Z e acrescenta lo, lá, los, lá. Então, avisá-lo-ei. Tem um acento aqui, certo? Porque é um oxítono terminado em A. Avisá-lo-ei. Essa é a forma correta, já está aqui. Então, por que essa daí está errada, professor? Por conta desse daqui, ó. Assim que fazer o trabalho? Não. Assim que fizer o trabalho. Portanto, resposta correta, letra D. Nona questão. Assinale a alternativa errada quanto ao uso da forma verbal. Errada. Qual é a errada? Se ela fizer o trabalho, ficarei livre. Tá certo isso? Certíssimo. Se ela fizer o trabalho, ficarei livre. Não tem o que fazer aí. Caso você quiser, iremos vê-lo. Caso você quiser, iremos vê-lo? Não. Caso você, vou colocar aqui em cima, queira, iremos vê-lo. Na aula de conjunção, eu falei com vocês sobre a conjunção condicional se, que é a irmã da conjunção condicional caso. E eu disse, nunca use as duas juntas, né? Se caso, é o mesmo que você usar eu ia à sua casa, mas, porém, contudo, não fui. Ou você usa mais, ou porém, ou contudo. Ou você usa se, ou você usa caso. Nunca as duas, certo? A diferença é, mesmo elas tendo o mesmo valor, o verbo na oração vai mudar de formação de acordo com a que você optar por usar. Então, esse quiser está certo, se você usasse o se. Se você quiser, iremos vê-lo. Quando você tira o se e opta por usar caso, tem que ficar desse jeito, que eu coloquei aqui em cima. Caso você queira, se você quiser, caso você queira. Entendeu? O que foi feito aqui para confundir? Ele usou quiser junto do caso, onde deveria ser queira, certo? O quiser só ficaria certo perto do se. Então essa já é a nossa resposta. Letra C. Quando elas chegarem, avisem-nas, certíssimo.
Embora se esforçassem, nada conseguiam, e quanto mais estudava, mais ia aprendendo. Não tem nem o que se explicar, e os verbos somente estão conjugados corretamente. 10ª questão. Se a queremos legítima. As alterações feitas na passagem ao lado, aqui tem erro de flexão verbal, aqui em cima está tudo certo, ele quer que você, ele fez alterações nessa parte aqui, e quer que você julgue qual está com erro, né? Assim, letra A. Se virmos sua legitimidade. Ele trocou o verbo querer pelo verbo vir. Está certo? Se virmos, aliás, pelo verbo vir não, pelo verbo ver, né? Assim, está certo sim, se virmos sua legitimidade. Por quê? Porque isso aqui é o futuro do subjuntivo. Aquela história lá que eu falei. O verbo ver, que tem uma letra E, perde essa letra E e ganha uma letra I. Se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós virmos, já achei, não vou nem continuar. É isso aqui. Para você conjugar o verbo no futuro do subjuntivo, você usa uma conjunção antes, né? A conjunção mais usada é a conjunção quando, mas também se pode usar a conjunção se, e eu falei isso em sala. Eu falei, no presente você usa a conjunção que, no pretérito imperfeito a conjunção se, e no futuro a conjunção quando ou ainda a conjunção se, só que o quando é mais usada. Aqui veio o se, então beleza. Dá no mesmo, é se virmos, está correto. Depois, se propormos sua legitimidade, você não sabe conjugar o verbo propor? Então conjuga só o verbo por. Ensinei isso, risca isso daqui. Conjuga o verbo por. Se pormos, sua legitimidade está certo? É claro que não. Fizemos a conjugação do verbo por. Se você não decorou, decore. Por quê? O verbo por, se você souber conjugá-lo, isso permite a você conjugar qualquer, sem exceção, verbo derivado de por, certo? Derivado dele. Então, não fica se pormos sua legitimidade. Ainda que você não saiba conjugar, você percebe que está bem esquisito, né? É se pusermos, deixa eu colocar aqui do lado. Se pusermos, então vai ficar, como era propor, propusermos. Letra C. Se reouvermos sua legitimidade. Certíssimo. Reaver é o verbo que está aqui, é derivado do verbo haver. Conjugando o verbo haver no futuro do subjuntivo, fica quando ou se eu houver, se tu houveres, se ele houver, se nós houvermos, então reouvermos, é o que está aqui, beleza, certíssimo. Mantivermos, tá certo? Esquece o man, conjuga só o verbo ter. Se eu tivesse, tu tiveres, se ele tivesse, nós tivermos, então mantivermos. Requerermos, tá certo? Sim. Se fosse derivado de querer, ficaria diferente, né? Quando eu quiser, quando tu quiseres, quando ele quiser, quando nós quisermos. Então seria requisermos. Só que requerer não é derivado de querer. Ele tem sua própria forma de conjugação e a forma é essa aqui. Então, realmente está correto, só a letra B, onde encontramos um erro, certo? Deveria ser no lugar de... Tinha aqui propormos, eu esqueci tanto que eu esqueci. Era propormos que estava escrito aí. No lugar de propormos tem que ser propusermos. Então, resposta correta. Letra B. 11ª questão. Assinale a alternativa em que não haja erro de conjugação de verbo. Letra A. Em pouco mais de 3 meses, a lesão do jogador poderá estar curada se ele manter adequadamente o tratamento. Manter, está certo? Está aqui. Você não sabe conjugar manter, está achando que está tudo certo. O problema é esse. Quando não conhecemos o verbo que eles colocam, parece correto. Por isso a dica de fazer isso aqui. Se o verbo é derivado de um verbo que você conhece, risque o prefixo que foi acrescentado a esse verbo e acertarás a questão. Então, verbo ter. Se ele ter o trabalho? Não. Se ele tiver. Também não pode ter isso aqui. Tiver. Se é tiver, tiver. Tiver não. Tiver, fica. Mantiver. Ele quer que não tenha erro. Teve erro aqui, então não pode ser letra A. Letra B. O moderador interviu assim que ficou a par dos problemas técnicos. Olha aí, né? O verbo intervir. O que eu coloquei como primeiro na lista de verbos mais cobrados em questões de conjugação verbal. Intervir, de novo, pela 19ª vez. Intervir é derivado do verbo vir. Eita, que nojento. Derivado do verbo vir. O verbo vir conjuga só o verbo vir. A pegadinha que a banca faz é o quê? Intervir é derivado de vir e vir sozinho tem uma conjugação parecida, mas diferente
da do verbo ver. Esse é derivado desse. A banca vai fazer o quê? Conjugá-lo como se fosse derivado desse para você se estrepar, né? Quem marcou letra B se estrepou porque está errado realmente. Intervir é derivado de vir, não de ver. Não existe intervir. Então não pode ser interviu. Se você conjugar o verbo ver no passado, fica assim. O moderador viu. Não é assim? Verbo ver no passado, eu vi, tu viste, ele viu. Mas não é o verbo ver que você tem que conjugar, é o verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Então não é interviu, é interveio. É, e ó, interveio. Certo? Também tem um erro na letra B, que aqui não tem erro. Letra C. Se a Patrícia previr tempo seco para o litoral, haveremos de descer a serra antes de o sol nascer. Se a Patrícia previr, está certo? Previr é derivado do verbo vir. Você vai esquecer o pre e conjugar só o vir. Isso aqui é o quê? Futuro do subjuntivo de novo. Eu te falei já 2 vezes e essa vai ser a terceira de hoje, só de hoje. O verbo ver no futuro do subjuntivo perde a letra E e ganha a letra I, não é assim? Então fica igual ao verbo vir. Eita, igual ao verbo vir. Se eu vir, se tu vires, se ele ou ela, a Patrícia, vir. Então, previr, certo? Já é o que ele colocou aqui. Previr. Então, beleza. A letra C está correta. Haveremos de descer a serra antes de o sol nascer. Tudo certinho, tudo redondinho. A letra C é a nossa resposta. Letra C de Serial Killer. Letra D. Leocádia, nome maravilhoso. Espero que não tenha ninguém na sala com esse nome, acho que não. Leocádia estava terrivelmente irritada. Tinha ganas de dizer a Alberto tudo o que ele merecia, mas se deteu, esperando a oportunidade melhor. Se deteu, veja, deter é o verbo que deu origem a isso aqui, né? É derivado do verbo ter. Você não sabe se está certo ou se está errado? Conjuga só o verbo ter. Leocádia, teu. Teu? Leocádia teve, não é assim? Então, deteve. Se deteve, esperando a oportunidade melhor. Letra D também está errada. Quando o negociador propor uma saída honrosa, será o momento de todos o aplaudir. Ah, parece certíssimo aqui, né? Propor. Propor é derivado de por. Risca ou pro, conjuga só o por. Quando o negociador pôr uma saída honrosa? Não, quando ele puser, portanto, propuser. Letra D também está errada, ficou letra C de novo. Bora lá. 12ª. Assinale a alternativa que contenha corretamente os verbos das orações abaixo no futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo é aquele que você coloca a conjunção se ou quando antes de conjugá-lo. E justamente foi esse mesmo futuro que fez acontecer isso aqui, né? O verbo ver virar o verbo vir. Então, se ele aparecer de novo, você já sabe. Tem que ser quando eu vi, quando tu vires, quando ele vir. Bora lá. Sendo que aqui ele está usando novamente a conjunção se. Letra A diz assim: se o menino se entretiver com o cão e passear na rua, e depois, se não couber na bolsa, o frasco que você me emprestar. Ah, aliás, todas as alternativas dizem a mesma coisa. O que muda é a conjugação do verbo, né? Entretiver e couber. Aqui tem entreter e caber, não é? Bora ver. Entreter é derivado do verbo ter, não é assim? Entreter é o nome que deu origem a isso aqui. Entreter vem do verbo ter. Você fala, se o menino se ter, se o menino ter, não, né? Se o menino tiver. Então não pode ser entreter, se o menino se entreter. Já está errado isso aqui, é se o menino se entretiver, realmente, como foi dito aqui. Aqui tem entretiver, tá certo. Aqui tem entreter, tá errado. E aqui está se entreter-se com o cão que passeava na rua. Entreter-se está correto, certo? Se o menino se entretesse com o cão que passeava na rua, agora está aqui. Se não cabesse na bolsa, se não cabesse, não. Se não coubesse na bolsa o frasco que você me emprestasse. Certo? Então, cabeça está errado. Teria que ser coubesse. Das outras que restaram aí, a letra E está eliminada. A letra D também. Sobrou a letra C. A letra B também está eliminada. Sobrou a letra C e a letra A, né? Depois tem caber e couber. Se não caber na bolsa, não. Se não couber na bolsa, então também não poderia ser. Aqui tem caber, também não poderia ser letra C. Letra A é a nossa resposta.
13ª questão. Na língua portuguesa, às vezes, verbos diferentes assumem a mesma forma verbal. Isso não ocorre em que alternativa? Assume a mesma forma verbal, como assim? Quando você conjuga um verbo, o outro, mesmo sendo diferente dele, não tendo o mesmo significado, não tendo nada a ver com ele, pode ter a mesma formação, certo? É isso que ele quer que você descubra aqui. Onde isso não acontece? Em 4 alternativas isso vai acontecer, em uma não. Então pensa aqui, fui é o pretérito perfeito do indicativo dos verbos ir e ser? A informação grande, então vamos fazer por parte. Pretérito perfeito do modo indicativo é aquele passado perfeito por ter acontecido uma única vez e se concluído lá mesmo no passado. A ação morreu no passado. Verbo ir. Se você conjugar no pretérito perfeito do indicativo, fica como? No passado, que aconteceu uma vez só. No passado, eu fui. Não é assim? Olha aí. Fica assim. E o verbo ser? No passado, eu fui também. Tá certo. Sim, professor. Sim, olha só. Se você falar assim, ontem fui à sua casa. Passado. Verbo ser, ontem fui feliz. Ah, ele fica assim também? Então, a letra A, isso ocorre. Ele quer que não ocorra essa semelhança. Essa semelhança, essa igualdade, né? Não é só parecido, é igual, idêntico. Viemos. Pretérito imperfeito do indicativo do verbo vir e presente do indicativo do verbo ver, tá certo? Verbo vir, ir, de ir e vir, né? No pretérito perfeito, novamente, o passado que aconteceu uma vez só e se concluiu. Fica, nós viemos? Eu vim no passado, tu vieste, ele veio, nós viemos. Tá correto. E o presente do indicativo do verbo ver? Presente do indicativo do verbo ver, sinônimo de enxergar. No presente, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, não é? Viemos. Olha aí, já achamos a resposta. Verbo vir, no passado, pretérito perfeito, indicativo, fica viemos. Eu vi, aliás, desculpa, eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos à sua casa ontem. Então fica assim. Já o presente do indicativo de ver não fica viemos de novo. Fica eu vi, eu vejo, presente. Tu vês, ele vê, nós vemos. Depois, a pretérito perfeito do indicativo, já achamos a resposta, mas eu vou explicar as outras, obviamente. Pretérito perfeito do indicativo do verbo ver. Verbo ver agora. Fizemos aqui o pretérito perfeito do indicativo de vir. Agora do verbo ver. No passado, verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos. Correto. Presente do indicativo de vir. Presente do indicativo de vir. Eu, no presente. Verbo vir, venho. Tu vens, ele vem, nós vimos. Correto, bateu, tá tudo certo. Não é nós viemos, não, viemos é passado. No presente nós vimos. E se fosse vemos, seria o verbo vir. Ele falou vir, então está correta a letra C. Depois, futuro do subjuntivo dos verbos ir e verbo ser. Futuro do subjuntivo é aquele que você coloca a conjunção quando ou a conjunção se. Quando eu for para o verbo ir, quando eu for para o verbo ser. Corretíssimo. Depois o pretérito mais que perfeito, que é aquele passado que aconteceu antes de outro passado que era perfeito. Hã? Veja, você conhece já o pretérito perfeito, que é um passado perfeito por ter acontecido uma única vez e se concluído. Quando eu digo que esse passado é mais que perfeito, eu quero dizer que ele é mais antigo que o passado que você já conhecia como perfeito, beleza? Então sempre é uma ação passada que vai acontecer anterior a outra ação passada. E aí, a conjugação para o verbo ir e para o verbo ser fica exatamente como está aqui. Fora. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. É uma coisa que tem que ser decorada isso aqui, porque são verbos irregulares. Aliás, são verbos anômalos, né? Que são mais modificados que os verbos irregulares. Isso tem que ser decorado realmente. Eu, inclusive, coloquei esses dois verbos na listinha de verbos que caem com frequência. Portanto, letra B é a nossa resposta. 14ª. Não há erro de conjugação verbal na alternativa. Qual aí? Não há erro. Letra A. Os ambientalistas veem com bons olhos. Veem com bons olhos, veem é do verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vens, eles vêm, com acento circunflexo, porque é plural. Então, não está certo, não é plural? Aí é que está. Com bons olhos, quer dizer que não é ir e vir, não é assim? É o verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós veres, eles veem. E sem acento. Beleza? Então isso aqui está errado.
Letra B. Por falta de oportunidade, o funcionário não interviu nos comentários do consultor. Interviu, tá certo? A intervir é derivado do verbo vir. Então esquece o inter, conjuga só o vir. O funcionário não viu. Viu quer dizer o quê? Que ele não enxergou, né? É derivado do verbo ver? Não, é derivado do verbo vir. O funcionário não veio. Portanto, interveio é o que deveria ter aqui. Letra B também está errada. Letra C. Se a testemunha depor a favor do réu, certamente ele será absolvido. Depor, tá certo? Corta isso aqui, conjuga só o verbo por. Se é a testemunha, por. Não. Se a testemunha puser, portanto, depuser. Letra D. Eles reaveram tudo o que tinham perdido. Reaveram? Reaver é derivado do verbo haver. No passado, o verbo haver, eu falo o quê? Eu ouvi, tu ouveste, ele ouve, nós ouvemos, vós ouvestes, eles houveram, portanto, houveram, não é reaveram. Houveram. Depois, se eu dispusesse de algum dinheiro, poderia ajudar. Sim, se eu dispusesse. Veja, verbo por. Se eu pusesse, então o verbo dispor. Se eu dispusesse, letra E é a resposta correta. 15ª. Não há devida correlação temporal das formas verbais em letra A. Seria conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era Miss Dollar. Ele quer que não tenha, certo? Essa correlação temporal ou correlação verbal, que eu falei sobre isso já, né? Correlação verbal, aqueles verbos que, e mesmo em tempos diferentes, eles batem, eles se harmonizam, certo? Seria conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era Miss Dollar. Correto. É conveniente que o leitor ficaria sem saber quem é Miss Dollar. Opa, é conveniente que o leitor ficaria? Não. É conveniente que o leitor fique sem saber quem é Miss Dollar. Já é essa a nossa resposta. Oh, letra B de bobagem. Porque foi uma bobagem essa, né? Letra C. Era conveniente que o leitor ficasse. Agora sim. Será conveniente que o leitor fique e foi conveniente que o leitor ficasse. 16ª. Opa, imperativo. Assinale um imperativo errado. Essa a gente tem que ter uma DR, né, sobre a conjugação do modo imperativo. Por quê? Provavelmente você não deve lembrar de todas as regrinhas que eu coloquei lá. Na verdade, não são um monte de regras aqui. Não são várias regras, são que você tem que observar de onde você fila para formar um imperativo. Ele quer que esteja errado, né? Imperativo, só para relembrar, é o modo verbal que diz para você fazer dá a você uma ordem, faz um pedido ou um conselho. Deixa eu voltar para mim. Fiquei com saudade. Eu acho que você também. Então, imperativo, você dá uma ordem a alguém para ela fazer ou não alguma coisa. Portanto, no imperativo não tem tempo. Imperativo, no presente do imperativo. Não, tem presente do indicativo, subjuntivo, passado e futuro, a mesma coisa. Só que mesmo não tendo tempo, você tem formas. Porque as ordens que são dadas são para você ou fazer alguma coisa ou não fazer. Então eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Só que a base de formação de um verbo que esteja no imperativo vem do tempo presente, dos tempos presentes, do indicativo e do subjuntivo. Por que se ele não tem tempo? Porque quando você está dando uma ordem a alguém, é naquele momento em que você fala com ela, naquele tempo em que você está vivendo. Ainda que ela cumpra essa ordem no futuro, ou que você peça para que ela cumpra no futuro, só que a ordem está sendo dada no presente. A gente nunca vai chamar de presente do imperativo, nunca. Apenas é a base que formará o imperativo que virá dos tempos presentes, tanto do indicativo quanto do subjuntivo. O imperativo se divide apenas em imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá certo? Eu quero que vocês se lembrem, de onde vocês vão filar, certo? A formação do modo imperativo. Então vai ficar assim, ó. Primeiro, como eu falei que tem que pegar do presente, do indicativo e do subjuntivo, você vai ter que saber conjugar no presente, certo? Presente. Acho que esse espaço aqui está curtinho, mas vamos tentar. Presente do indicativo. Esse aqui é o espaço do imperativo. Presente.
no subjuntivo. E aqui a gente vai colocar os imperativos. Imperativo. Afirmativo. E depois imperativo negativo. Eu sei que deve ter gente se perguntando aí, vai ter que fazer isso na prova? Eu vou pular essa questão. Não precisa fazer isso na prova. Mas eu preciso fazer isso aqui para te explicar. Se você decorar, vai saber isso aqui sem ter que fazer na prova. O negócio deveria vir com régua. Então, bora lá. Aqui, ó, é o verbo dizer e depois o verbo ir, né? Vou ter que ficar apagando várias vezes para a gente fazer, mas vamos lá. Verbo dizer no presente do indicativo fica eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis e eles dizem. No presente do subjuntivo, você tem que colocar aquela conjunçãozinha lá, a conjunção que, né? Antes de conjugar. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais ou menos alinhado com a primeira tabela. Pronto. E aí você vai conjugar o verbo como se estivesse fazendo um desejo, certo? Que eu, pensa que é como se fosse assim, espero que eu diga. É um desejo. Que tu digas. Que ele diga. Que nós digamos. Que vós digais. E que eles digam. Agora que você conjugou isso aí, pronto, você já sabe fazer o imperativo. Por quê? Porque é só filar. Se o imperativo é negativo, a ordem que deverá ser dada é para a pessoa não fazer alguma coisa, né? Então terá que aparecer algum advérbio de negação aqui. Vou colocar o não, genericamente, como sempre, mas você pode colocar aqui nunca, jamais, de forma alguma. Então vai ter esse não aqui. A ordem é para você não fazer. Então, ó, como é que fica a conjugação do imperativo negativo? Tudo que está desse lado aqui vem para cá. Só que, lembrando, não existe primeira pessoa, certo? Por quê? Porque você não vai dar uma ordem a si próprio. Então não tem primeira pessoa, nem aqui nem aqui. Portanto, a gente não vai usar essa primeira parte. Das que existem, é só preciso lembrar de uma coisa, certo? Aqui ficou o quê? Tu, ele, nós, vós e ele. Dessas que existem, duas terão que ser mudadas aqui. Por quê? A primeira pessoa é a pessoa que fala, né? Assim o interlocutor, que no singular sou eu, no plural somos nós. A segunda pessoa é a pessoa com quem eu falo diretamente. Se for singular, tu, se for plural, vós. Quando eu dou uma ordem a alguém, eu não tenho que estar falando com ela. Ou seja, ela tem sempre que ser a pessoa com quem eu falo, não é assim? Tem que ser a minha segunda pessoa, seja no singular, seja no plural. Só que a terceira pessoa não é a pessoa com quem eu falo, é a pessoa de quem ou sobre quem eu falo. Ele ou ela, eles ou ela, se for singular ou plural. Eu não consigo dar uma ordem à terceira pessoa. Porque se eu falo com você para dar uma ordem a alguém, ou eu vou diretamente a essa pessoa dar a ordem a ela, e aí ela se torna minha segunda pessoa, ou eu peço para você fazer isso. Falando com você, você está sendo minha segunda pessoa. Quando você for lá e falar com essa pessoa, ela vai ser a sua segunda. Então não tem nunca como você dar uma ordem à terceira pessoa. Vai fazer o quê? Iscar a terceira da tabelinha, igual a gente fez com eu? Não. Mas vai trocar o pronome ele ou ela, eles ou elas, por pronomes que vão equivaler à segunda pessoa, mas tenham conjugação de terceira. Você já sabe que pronome é esse que eu te ensinei, né? Pronome você. Estou sempre dizendo você já sabe, porque mesmo vocês sendo uma turma, todo mundo está assistindo sozinho na sua casa, né? Então, é isso. Bora lá. O você tem o mesmo valor do tu, certo? Porque tanto eu posso te tratar como tu, ou eu posso lhe tratar como você, tá no mesmo. São pessoas com quem eu falo. Sendo que o tu concorda, mesmo sendo de segunda pessoa, o verbo que a ele se refere tem que ficar na segunda também. O você, sendo de segunda, não fica na segunda para o verbo que a ele se refere. Fica na terceira. Como assim, professor? Veja só. Aqui, ó. Eu digo assim, verbo dizer. Não, tá aqui já, vou fazer desse jeito. Eu falei que você tem que trocar o ele por você, né? E você tem que trocar o eles por vocês. Veja,
Dizes, está na segunda pessoa do singular, concordando com tu. Tu dizes. Mas quando eu uso você no lugar de tu, já que eles são semelhantes, eu não digo você dizes, eu digo você diz. Não é assim? Ele funciona mesmo sendo de segunda igual ao pronome de terceira ele. Da mesma forma, vocês, mesmo sendo de segunda igual ao vós, o verbo que a ele se referir deverá ficar na terceira do plural, do mesmo jeito que o verbo eles, o pronome eles. Entendeu? Verbo não, pronome eles. Então, são pronomes de segunda que concordam com a terceira pessoa. Então é isso, vai ficar tu, você, nós, vós, vocês. Certo? Não é mais eu, tu e nós, vós, eles não. Tu, você, nós, vós, vocês. Pronto. Agora bora para a fila. Ah, professor, está muito difícil porque foi muito grande a explicação. A explicação é grande porque eu tenho que mostrar a você por que é que não existe primeira pessoa e por que você tem que trocar esses pronomes. Assim como eu tenho que te explicar de onde você vai pegar a fila e tenho que escrever com essa caneta milimétrica aqui. Parece caneta de quem vai tirar a habilitação. É horrível de escrever, então demora mesmo. Mas só a explicação. É fácil o cara fazer aqui. Imperativo negativo. A ordem não é para você não fazer? Então, como é que você conjuga aqui? Tudo que está desse lado vem para o lado de cá. Exatamente do mesmo jeito. É Ctrl C, Ctrl V. Copia e cola. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É só isso. Copia e cola. Então, se eu quiser dar uma ordem a alguém para ela não dizer alguma coisa, e essa pessoa for tratada por mim como tu, eu digo o quê? Não digas. É o que eu vou colocar aqui. Não digas. Depois, se eu tratar essa pessoa por você, eu digo não diga. Ei, você, não diga nada. Ei, tu, não digas nada. Se for para nós, porque eu não posso dar uma ordem à primeira pessoa do singular. Mas a do plural eu posso, porque tem mais gente além de mim. Então fica não digamos. Do mesmo jeito que Chapolin Colorado fala isso na sala. Dizia, não criemos pânico. Por quê? Que eu crie, que tu cries, que ele crie, que nós criemos. Joga para cá, não criemos. Então, não digamos, não digais para vós e não digam para vocês. É assim que fica a conjugação. Já se for imperativo afirmativo, por que você acha que eu coloquei o negativo perto somente do presente do subjuntivo? Porque ele vem todinho daqui. Mas o afirmativo eu coloquei no meio do presente do subjuntivo e do presente do indicativo. Isso quer dizer o quê? Que parte dele vem daqui, a outra parte daqui. O que é exatamente que vai vir do lado de cá? Somente as duas segundas pessoas. Tanto a do singular quanto a do plural. O tu e o vós. Ou seja, não usaremos o resto. Então nem adiantou escrever esse você, adiantou, porque você sabe que esse você está aqui, e esse vocês está aqui, certo? Então sobraram essas duas aqui. Ó. Só que tudo que vem do presente do subjuntivo vem do jeito que está aqui, certo? É aquela história que eu falei, Ctrl C, Ctrl V. Do jeito que está, você pega e coloca. Então isso aqui, ó, não é segunda pessoa, é terceira, né? Vem de cá, o nós vem de cá, né? As que sobraram, já que só as segundas vêm de lá. E esse outro aqui. Do mesmo jeito, diga, digamos, e lá no final digam. Por que eu deixei esses dois aqui para o final? Porque esses dois são os únicos que têm uma peculiaridade diferente. Você não vai pegar daqui e jogar para lá, Ctrl C, Ctrl V. Você vai antes cortar os S's. Aí sim você pode botar do lado de lá. Então fica dizer aqui. Dizer é muito feio. Tem um monte de verbo que é feio, mas está correto. Nem tudo na língua portuguesa que é bonito. Está certo, nem tudo que é feio está errado. E dizer para vós. Dize, diga, digam, dizer e digam. Certo? Eu trabalho? Deu, mas é só porque você não tinha isso aqui em mente ainda. Senão você faria mentalmente igual eu faço e todo mundo que decora faz também. Então, ó, dize logo é isso aqui. Dize. Eita, tô riscando. Dize logo e vai-te daqui. Esse dize, certo? Tá concordando com quem? Com tu, não é assim? É tanto que ele usou aqui o te, ó. Te é um pronome oblíquo, não é assim? No caso, pronome pessoal oblíquo, aliás. Equivalente ao tu, tá certo? Pronome oblíquo, átono. Então, mostra a você que realmente é a segunda pessoa. Diz e está certo. Agora só que tem uma segunda ordem, né? A primeira é para ele dizer, a segunda é para ele ir. Então você tem que fazer de novo. Vai apagar essa tabela? Vou não. Você agora vai fazer mentalmente comigo. Veja. Diz. Vou apagar só uma partezinha para a gente usar aqui. Se a ordem é afirmativa, ele tem que ter pegado. Pegado, tá certo? Sim. Ele tem que ter feito isso, essa filazinha aqui. Ou daqui
ou daqui, não é assim? Como você não sabe ainda se é segunda... Aliás, você já sabe que é segunda pessoa, né? O verbo ir. Então a gente vai pegar já daqui desse lado. Verbo ir, aqui fica como? Presente. Eu... Opa, tocar a borracha aqui. Eu vou, tu vais. Não é assim? Vai. Corta o S e fica como? Vai. Que já é o que ele colocou aqui. Não vou nem botar para o lado de cá. Vai. Então, dize logo e vai-te daqui. Está corretíssimo. É só... aliás, ele quer errado, então não é letra A. Deu para entender isso aí, né? Dize, porque tinha dizes, corta o S, fica dize. Vai-te, porque tinha vais, corta o S, fica vai. Beleza? Letra A, corretíssimo. Depois, fazei tudo quanto possível. A ordem também é positiva. Isso quer dizer o quê? Que você não vai usar o imperativo negativo ainda. Não vai usar. Talvez use algumas formas daqui, né? Se ele estiver se referindo à terceira pessoa. Vamos testar. É o verbo fazer. Ele colocou aí. Então, ó. Vou apagar aqui para liberar o espaço. Eita, apaguei. Bora lá. Fazer. Eu faço, tu fazes. Você corta o S e joga para o lado de lá, fica faze, não é? Eu faço, tu fazes, é fazes, não é fezes, não. Eu faço, tu fazes, corta o S, fica fazes. Ele faz, nós fazemos, vós fazeis. Eles fazem. Corta o S, fica fazei. Opa, fazei é o que tem aqui, ó. Fazei. Então, já está correto. Fazei é uma ordem dada a alguém, aliás, a mais de uma pessoa, que está no plural, né? A quem você trata por voz, certo? Então, você chega lá numa turma onde tem um monte de gente e você formalmente trata essas pessoas por voz. Ei, voz, fazei tudo quanto possível. A ordem que você dá àquela pessoa que você trata por voz, ou aquelas pessoas, melhor dizendo, certo? É fazei. Depois vem o verbo ser. É mais compreensível quando fores, compreensivo, aliás, quando fores questionado. Certo isso aí? Essas formas, principalmente do voz, né, são bastante usadas somente na gramática, em questões de concurso bem sacana, e na Bíblia, né? Ninguém usa isso, por isso que é esquisito. Mas a gente tem que se acostumar. Esse é aqui, ó, se você conjugar o verbo ser, vai ter uma coisa curiosa. Eu falei para você que essa tabela aqui serve principalmente para os verbos regulares. Os verbos regulares têm só uma forma de conjugação, então não tem exceção, certo? Todos os verbos regulares, essa tabela vai servir para eles. A gente tem na língua portuguesa, como eu havia dito, mais de 11 mil verbos, segundo alguns gramáticos. Cerca de 400 desses verbos são irregulares. Eles fogem à maioria das regras. Já os outros 10.600 são regulares, então essa tabela vai servir para eles. Para os irregulares, às vezes dá certo, às vezes não. Esse que nós conjugamos aqui, verbo ir, verbo fazer, deram tudo certo. Verbo dizer, e são irregulares, deu certo. Certo? O verbo ser não é nem um verbo irregular, é um verbo anômalo. Ele foge mais ainda das conjugações, das regras de conjugação. Então ele não vai dar certo ser conjugado em todas as partes aqui no imperativo, certo? Se fosse imperativo negativo, daria certo. Mas o imperativo afirmativo, você vai perceber que as duas segundas pessoas que vêm do presente vão ser alteradas. Por quê? Por ele ser anômalo, ele tem suas próprias formas. Então não tem explicação assim lógica para isso. Bora lá. É mais compreensível quando fores questionado. Esse é uma ordem para a pessoa fazer alguma coisa, né? Verbo ser. Então fica assim: eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Agora, para você conjugar, você tem que fazer o quê? As duas segundas pessoas. Deixa eu apagar logo. Quero liberar o espaço aqui para não mais usar o verbo dizer. Pronto. As duas segundas pessoas vêm daqui, né? Só que você corta o S. É aí que está o problema. Esse verbo não vai seguir essa regra. Se seguisse, esse E viria para cá, né? E aí ele vindo para cá ficaria do jeito que está aqui já. É mais compreensível quando for isso questionado. No entanto, ele é um verbo anômalo, ele não vai seguir essa regra nas segundas pessoas, nessas pessoas que você tira daqui. Se fosse o resto, ficaria correto.
Verbo ser no presente do subjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Então, seja vem para cá sim. Sejamos e sejam. Assim como todos os que conjugarem aqui, se eu conjugar aqui, virão também para cá. Mas as duas segundas que saem do presente no indicativo não vão seguir essa regra. E vão seguir qual? Nenhuma. Vão ter suas próprias formas e você tem que decorar. Não faça cara de nojo, porque o que eu vou falar agora vai ficar feio, mas é o correto. Se você... Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Eu quero primeiro que você entenda o seguinte. Como vai ficar esquisito, é preciso comparar com a forma mais comum de nós usarmos, que é quando a gente trata alguém por você. E aí sai do lado de cá a conjugação. Quando você pega a conjugação do verbo no presente, do verbo ser, no presente do subjuntivo, fica de uma forma que todo mundo usa, mesmo sem saber de onde pegou, de onde filou alguma coisa. Então fica assim, que eu, verbo ser, seja, mas eu não vou colocar porque a gente não vai usar, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, e que eles sejam. Então, ó, se você trata alguém por você e quer dar uma ordem positiva, uma ordem afirmativa, certo? Para essa pessoa ser alguma coisa, como você está tratando-a por você, a ordem que você vai dar sai daqui, né? Assim, ei, você, seja feliz, certo? Mas se em vez de tratar essa pessoa por você, você tratá-la por tu, a ordem não vai ser mais seja feliz, porque seja é quando você trata por você. Quando você trata por tu, a ordem vai ser isso aqui. Não faça cara de nojo. Ei, tu, ser feliz? Eu sei que teve um monte de gente que disse que merda de aula é essa, que esse negócio tá estranho. Mas é assim, tenho culpa. Ser feliz. E o que significa ser? Significa o mesmo que seja. A diferença é que seja concorda com você e ser concorda com tu. Ser feliz? Lógico, se você falar isso para alguém, alguém não vai entender, né? Mas é essa a forma correta, como eu falei. Essas formas assim bem esquisitas, principalmente a do voice. A do voice fica pior ainda, eu vou até colocar aqui. Aparece muito, somente em textos muito formais. Então, ó, o voz sai daqui, né? Só que no caso desse verbo não vai acontecer isso. Então, se você quiser dar uma ordem a várias pessoas e você tratar essas pessoas por vocês, a ordem vai ser o quê? Vocês é aqui, né? Sejam, ei vocês, todos aí, sejam felizes. Mas se em vez de tratar essas pessoas por vocês, você tratá-las por vós, a ordem vai ser a seguinte. Fica pior que o outro. Ei, vós, sede feliz, certo? Eu sei, isso é bem esquisito, isso é bem feio. Se você falar, a pessoa não vai entender. Mas a maioria das pessoas não vai entender porque isso não faz parte do nosso dia a dia. Vocês que estão estudando agora têm a obrigação de entender. É lógico, se isso aparecer em prova, né, vai causar bastante confusão. Como eu disse, isso só cai em prova muito safada para querer lascar você com uma questão assim, mas aparece sim. Na gramática você encontra isso e na Bíblia, né? Então, quem não estudou e quem não leu a Bíblia, pronto, ou não lê, também não vai entender. Se aparecer isso numa prova, tipo assim, sei lá, frase de Bíblia que aparece, onde isso aparece, seria o quê? Sede feliz, né? Alguma coisa assim. Se aparecer numa prova, para uma pessoa normal, sede feliz, ela vai dizer, mas como é que eu vou ser feliz? Eu tô com sede, né? Porque ela acha que sede é de ter sede. Não, não é isso. Sede, para quem estudou, vai saber. É o verbo ser, imperativo afirmativo, segunda pessoa do plural. Do plural. Vós, sede feliz. Você vai entender se você tiver decorado isso antes. O verbo tem que ser decorado. Certo? E se você ler a Bíblia, ele vai comentar embaixo. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Não sei se está lá não, só aqui. Então é isso. Ó. O verbo ser é anômalo, então ele fica assim. Sede para vós e ser para tu. Aqui, esse fores se refere a que pessoa? Quando eu for, quando tu fores. Não é assim? Então se fores se refere a tu. A ordem dada aqui tem que ser para tu também, não para vós. Então, ser mais compreensivo quando fores questionado. Ele pediu a errada? Foi, então é a letra C. Já é a nossa resposta. Uhul, achamos. Depois, remedeia logo essa confusão. Tá certo? Sim. Eu remedeio, tu remedeias, corta o S, remedeia. Tá vendo que depois de um tempo você consegue fazer mentalmente? Repele tudo que te atormenta. Eu repilo, tu repeles. Corta o S, olha aí, repele. Beleza? Não é difícil, é só prática. Agora tem que ter muita prática, sim.
E aí dá para fazer mentalmente. Aqui, ó, mais uma vez, imperativo. Só que dessa vez, né, vai ter imperativo afirmativo e imperativo negativo. Que é a errada, certo? Eu vou ter que fazer outra tabela, infelizmente, para mim, né, que sou eu que estou usando essa caneta aqui. Presente, indicativo, imperativo, afirmativo. No seu caso aí você já adianta a aula para ver logo a resposta, né? Porque eu tenho que escrever isso aqui, não tem como. Presente no subjuntivo e imperativo negativo. Pronto. Então, bora lá. Conjugando o verbo por no presente, no indicativo, fica eu. Ponho. Tu. Pões. Ele. Põe. Nós. Pomos. Vós. Pondes. E eles. É o final, é horrível de escrever. Creio que o final não vai acontecer, não. Põe. O final não dá para escrever aqui, não. Vamos fazer essa parte mentalmente. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Fica igual a isso aqui com M no final. Presente no subjuntivo. Vou tentar fazer mais em cima um pouquinho. Que eu ponha. Que tu ponhas. Ele ponha. Que nós ponhamos. Que vós ponhais. E que eles ponham. As primeiras pessoas não existem, então a gente não vai usar aqui, não vai usar aqui, nem aqui, nem aqui. As daqui você vai pegar o que? O tu e o vós e vai cortar os S, né? Assim. Então joga para cá agora, o que restou. Põe. É a ordem dada a tu. E ponde a ordem dada a vós. O resto vem de cá. Então, para você eu digo ponha. Para nós eu digo ponhamos. E para eles eu digo ponha. Certo? Isso se for afirmativo. Se for negativo, é tudo que está aqui. Então eu não vou copiar. É só você lembrar que vai pegar daqui, jogar para lá, do mesmo jeito, sem exceção, só colocando o não na frente, certo? É isso, é Ctrl C, Ctrl V. Agora sim, podemos fazer. Põe-te na ponta dos pés. Põe-te na ponta dos pés. Tá certo? É uma ordem dada a tu, não é assim? Olha para cá. Pões, corta o S, põe. Correto. Depois, ainda para tu, só que dessa vez sendo negativo, não te ponhas, olha aí, o tu não vem para cá do mesmo jeito? Não tinha ponhas, você não corta S, não faz nada, só se fosse afirmativo, mas negativo não. Então, não te ponhas na ponta dos pés. Número 1, aliás, letra A, correta. Letra B. Ponha-se na ponta dos pés. Se ele usou o pronome se, ele está me dizendo o que? É terceira pessoa, não é assim? Aqui foi segunda, aqui é terceira, você. Você vem de onde? Daqui? Não, porque a ordem, mesmo sendo afirmativa, vai ser pega daqui. Se for negativo também. Então tem que ser ponha-se na ponta dos pés e não se ponha na ponta dos pés. A terceira, sendo afirmativo ou negativo, tanto do singular quanto do plural, vai sair todinha daqui.
E a primeira do plural também. Depois, ponhamos-nos na ponta dos pés. Não nos ponhamos na ponta dos pés. Como é que fica aqui? Ponhamos, olha aí, estava aqui. Né? E tanto para afirmativo quanto negativo fica assim. Ponhamos-nos. Certo? Ah, depois tem o que mais? Ah, sim, eu tinha falado sobre isso, né? Os verbos que você acrescenta no, na, nos, nas, então foi o que aconteceu aqui. Aí, ponhais-vos na ponta dos pés e não vos ponhais na ponta dos pés. Ponhais-vos. Bora ver aqui. Se é vós, e vós é segunda pessoa, do plural, mas é segunda, certo? E a ordem é afirmativa, você já percebe que tem um erro aqui, né? Porque as segundas pessoas na ordem afirmativa, imperativo afirmativo, vem daqui. Só que vem daqui sem o S, então o que esse S está fazendo aqui? E outra, esse ponhais aparece aqui, ó. Presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo é usado para o quê? Imperativo negativo. Não vos ponhais. Olha aqui. Não vos ponhais. Corretíssimo. Só que ponhais-vos, na ordem afirmativa, ponhais-vos está errado. Olha aqui. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, nós pondes. Corta o S. Ponde-vos. Era o que deveria aparecer aqui. Ponde-vos. Na ponta dos pés. Depois, ponham-se na ponta dos pés e não se ponham. Aí isso aí tá fácil, né? Ponham-se, não se ponham. Mesma coisa, tudo corretinho, beleza. Esqueci de colocar o C nas outras, mas tá tudo certo aqui. Só a letra D, certo? E desgraça, que é o que muita gente está pensando dessa questão. Mas tá tranquilo se você se lembrar da tabela. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, até para você respirar aí. Muita gente fica dizendo assim, na hora de revar, esse assunto é muito grande, é melhor pular uma questão. Só vai ter uma mesmo, porque todos os assuntos só caem uma questão, não sei o que. Tá. Só que verbo não é base só para você entender verbo. Você estuda o verbo para entender as questões de verbo, para responder as questões de conjugação, ok. Mas concordância verbal depende de verbo. Você tem que fazer na concordância verbal com que um verbo concorde com o núcleo do sujeito ao qual ele se refere. Essa concordância só será possível se você souber flexionar esse verbo de acordo com a palavra a qual ela se refere. Isso é o que? Conjugação verbal. Então, concordância também depende de verbo. Se você não estudar verbo, deixa a questão de verbo em branco. A deixar de concordância também, já são duas. Regência verbal depende de verbo. Estudar a relação de um verbo com o seu complemento, se ele pede complemento ou não. Se esse complemento vem ou não preposicionado. Os mesmos 11 mil verbos que existem aqui vão existir na concordância verbal e na regência verbal. E a regência verbal você tem que decorar verbos um a um, qual a regência que eles pedem. Se eles pedem complemento ou não, se eles pedem preposição ou não, junto desse complemento. Qual é a preposição que foi pedida e ainda entender que não é basta você decorar, porque vai depender sempre da situação, do contexto. Se esse verbo significar isso, pedirá complemento. Se significar isso, não pedirá. Pedindo complemento, nessa situação, vai ter preposição. Nessa situação, não vai ter. E a preposição que ele pede é especificamente essa, não pode ser aquela outra. Das 18 que eu pedi para vocês decorarem. Lembra? Não, pois cuide estudar porque está chegando daqui a pouco a aula de regência. Certo? Não hoje, mas está perto, né? Já em sintaxe. Então, ó, se você não estuda verbo, deixa uma questão de verbo em branco. Aí deixar de concordância verbal. Aí deixar de regência verbal, porque também é muito grande. Aí o que é que você vai deixar mais em branco? Pronto. A colocação pronominal. Todo mundo achou o assunto um saco porque tem muita informação, né? E os casos de mesóclise justamente fazem o quê? Pedem para você colocar o pronome no meio do verbo. E isso só acontece quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Você não estudou o verbo, não sabe o que é isso. Então já são o quê? 4 assuntos que você vai deixar em branco. Verbo, concordância verbal, regência verbal, colocação pronominal. E assim vai em todos os assuntos que você achar ruim, né? Não é muito grande o assunto para uma questão só. Só que somando todos esses assuntos, ficará uma quantidade maior de questões sem ser respondidas. Então repensem essa coisa que vocês estão tentando fazer, porque todas as turmas estão dizendo isso. Então eu vou deixar essa questão em branco quando tem um assunto que não agrada, certo? Repensem esse conceito, porque não só vai ser uma questão, não. Questão de número 18. Agora sobre voz verbal. Transpondo para a voz passiva a frase: estou abrindo suas portas aos visitantes. A forma verbal resultante será: estão abrindo suas portas aos visitantes. É a voz ativa. O sujeito aqui pratica uma ação, né? Ele quer que você transporte para a voz passiva. Para isso acontecer, você não vai trocar o tempo verbal nem a pessoa. Somente
inverter a ordem aqui de tal forma que o sujeito passe a não mais praticar a ação e sim sofrer. Estão abrindo suas portas aos visitantes. Fica como? Você já tem que falar a resposta porque é para você ter respondido antes. Estão sendo abertas. Letra E. Por quê? Aqui, estão abrindo. Alguém está praticando a ação. Quando você fala estão sendo abertas, isso que está sendo aberto não pratica a ação. Alguém praticou com essa coisa aberta, não é assim? Que na verdade são as portas. Vai ficar o quê? A ordem invertida. Suas portas estão sendo abertas aos visitantes. Entendeu? Por que tem que ficar estão sendo abertas? Não pode ser serão abertas. Porque serão abertas ficou no futuro. Aqui estava estão abrindo. Estava no presente, tinha um verbo aqui no gerúndio, ele tem que se manter aqui no gerúndio, certo? Outro verbo, não mais o mesmo, mas tem que se manter. Tem sido aberto, já é uma ideia de que tem acontecido isso no passado, enfim, tem que manter o mesmo tempo. Então, vimos isso, né? Verbo na voz ativa, quando você transpõe para a voz passiva, a ordem se inverte e o novo sujeito passa a praticar, aliás, a sofrer uma ação em vez de praticá-la. Então, letra E é a resposta. 19. Assinale a sentença correta em relação à voz passiva. Dão-se aulas à noite. Dão-se aulas à noite. Apareceu aqui o se. Esse se pode ser partícula passivadora, pode ser também índice de indeterminação do sujeito. Se for índice de indeterminação do sujeito, quer dizer que ele não permite você determinar quem é o sujeito, logo não vai haver concordância. Quando o se é partícula passivadora, você consegue transformar da voz passiva sintética, que é a voz passiva que tem esse se, para a voz passiva analítica, que é aquela voz passiva que não tem esse se. Por exemplo, dão-se aulas à noite é o mesmo que você dizer aulas são dadas à noite. Não é assim? Se você consegue transportar da voz passiva analítica, desculpa, sintética, para a voz passiva analítica, é uma prova de que esse se aqui funciona sim como partícula apassivadora. Então essa letra A está certa. Inclusive, a explicação gramatical, né, para isso daqui é que quando o se funciona como partícula passivadora, eu vou colocar aqui em cima, se a partícula passivadora, para que ele seja partícula passivadora, o verbo que estiver junto dele tem que ser transitivo direto, VTD, ou um verbo bitransitivo, que é o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, tem que haver a presença do objeto direto, certo? Então, tem que ter pelo menos um verbo aí que não peça preposição. VTD ou VTDI, certo? Quem dá, dá algo, não é assim? Não dá para algo, alguma coisa assim. Quer dizer, eu sei que você pensou aí, seu safado, quem dá, dá para alguém. Não, mas não é esse dá, não. Estou falando aqui de aulas. Quem dá, dá algo, que é o aulas. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto, é VTD. Já é uma prova gramatical de que sim, esse se é partícula passivadora. A outra é que você consegue fazer o que eu fiz aqui. Então, ó, a letra A está certa. Letra B. Afiam-se facas. Você consegue dizer facas são afiadas, não é assim? Facas são afiadas. Então, mais uma vez deu certo fazer isso aqui. Só que veja, facas são afiadas. Por que aqui está afia-se facas? Se são facas no plural, é afiam-se facas. Foi um erro de concordância verbal. Veja que verbo com concordância verbal tem sim essa ligação. Só que esse se aqui está correto no sentido de ser voz passiva, certo? Ele é uma partícula passivadora. Quem afia, afia algo, então ele também é um VTD. Esse verbo aqui. O problema não foi realmente a concordância verbal aí. Eu se cortei. Não preciso nem dizer, né? Eu se cortei é para se lascar mesmo. Esse aqui merece se cortar. Eu me cortei. Cancelou-se as questões. As questões foram canceladas. Você consegue inverter a ordem, ok. O problema é que cancelou-se, só que aqui são as questões. Acontece a mesma coisa ali de cima. Um erro de concordância. Não é cancelou-se, é cancelaram-se as questões. As questões foram canceladas, né? As questões foram cancelou, né? Precisam-se de homens.
Peraí, não é homens no plural precisam, mas é que tá. Quem precisa, precisa de. Não é assim? Quer dizer que o verbo precisar é o quê? VTI. Verbo transitivo indireto. Quando é VTD ou VTDI, o se é partícula passivadora. Mas, se esse se for índice de indeterminação do sujeito, que é aquela situação em que você não consegue determinar quem é o sujeito, certo? O verbo terá que ser o quê? VTI, que é essa situação aqui de baixo, verbo intransitivo ou verbo de ligação, beleza? Então, sendo os verbos assim, o se que do seu lado vier será índice de determinação do sujeito. Então, esse se aqui não é partícula passivadora, ou seja, não está isso aqui na voz passiva. V, T, I, certo? Isso aqui não é voz passiva. É uma oração cujo sujeito está indeterminado. Não está sem sujeito, só você não consegue descobrir quem ele é. Se você não consegue saber quem ele é, você vai ter que dizer o quê? Que não tem concordância. Então esse M aqui está errado. Por que está precisam como se tivesse que concordar com o homem? Não, não concorda, porque o se é... Desculpa, eu vou que o se era verbo transitivo direto. O se é índice de indeterminação do sujeito. Quem é verbo transitivo indireto é o precisar, certo? Já tinha escrito antes e esqueci. Precisa, verbo transitivo indireto. E o se é índice de indeterminação do sujeito. Se ele indetermina quem é o sujeito, não tem que haver essa concordância. Precisa-se, alguém precisa, de homens. Beleza? Então, essa aqui está errada com relação à voz passiva. Para ele que é a correta, né? Está correta aqui. Ah, letra A, já achei. A gente já achou e eu esqueci de marcar. Eu ia marcar a letra E aqui. Dão-se aulas à noite, aulas são dadas à noite. Essa aqui está correta. Eu pensei que era incorreta. Correta. Em relação à voz passiva. Recapitulando. Dão-se aulas à noite. Eu tenho um verbo transitivo direto que me prova que o se é partícula passivadora. Então, sim, voz passiva, não é o que ele pediu? Opa. Ele pediu voz passiva. Dão-se aulas à noite, fica aulas são dadas à noite. Essa é a nossa resposta, a letra A. Afia-se faca seria afiam-se. Eu se cortei, eu me cortei. Cancelaram-se no lugar de cancelou-se as questões. E precisa-se no lugar de precisam-se de homens. Beleza? Resposta correta, letra A. Bora para a próxima. Questão de número 20. Leia a seguinte passagem na voz passiva. O receio é substituído pelo pavor, pelo respeito, pela emoção. Se passarmos para a voz ativa, agora ele pediu uma inversão, né? Ele quer a voz ativa, onde o sujeito pratica e não sofre a ação. O receio é substituído pelo pavor, pelo respeito, pela emoção. Veja, se você perguntar quem é substituído, o receio, né? Assim ele é o sujeito. Esse receio, que é sujeito, praticou ou sofreu ação? Sofreu, né? Assim, ele foi substituído, ele não substituiu alguém, certo? Você vai inverter a ordem de tal forma que o sujeito, que não vai ser mais receio, porque quem é sujeito na voz passiva, quando você coloca na voz ativa, se torna o agente da passiva, né? Então, ó, vai ficar assim, o que está no final fica no início. O pavor, o respeito e a emoção substituem o receio. Beleza? Desculpa, peraí. Eu falei quem é sujeito na voz passiva se torna o agente da passiva, né? Não, peraí. Não pode se tornar agente da passiva porque, veja, já está na voz passiva aqui. O receio é sujeito, beleza? Deixa eu recapitular o que eu estava falando. O receio é o sujeito de uma voz passiva, não é assim? O sujeito da voz passiva na voz ativa se torna o complemento do verbo. A história que eu falei sobre o agente da passiva existe se fosse o sujeito da voz ativa. Eu me confundi na hora de falar, então recapitulando. O sujeito da voz ativa se torna agente na voz passiva. Certo? O agente da passiva é aquele que na voz ativa é sujeito. Só que esse sujeito aqui, receio, não é de um verbo que está na voz ativa, é de um verbo que está na voz passiva. Certo? O sujeito da voz passiva, na voz ativa, não se torna agente da passiva, se torna complemento do verbo.
Então, bora lá. O pavor, o respeito e a emoção substituem o receio. Quem substitui, substitui algo. Então, isso aqui realmente é o complemento, certo? Por que tem que ser substituem? Não pode ser substituíram, por exemplo. Porque aqui não está no presente. Eu sou, tu és, ele é. Isso é presente do indicativo. Então, tem que continuar no presente. Mas aqui está no singular, sim, porque o sujeito era o receio, mas agora o sujeito é o pavor, o respeito e a emoção. São três sujeitos aqui, três núcleos, então você tem aqui um sujeito composto, certo? Tem três núcleos. Portanto, tem que ser substituem, letra E. O pavor, o respeito e a emoção substituem o receio. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. 21ª, transpondo para a voz passiva a frase: Eu estava revendo naquele momento as provas tipográficas do livro. Obtém-se a forma verbal. Eu estava revendo as provas tipográficas do livro. Isso aqui agora vai virar o novo sujeito. O que está no final vai para o início, o que está no início vai para o final. As provas tipográficas do livro estavam sendo revistas por mim. Certo? Onde é que tem estava sendo revistas? Na letra E. Estavam sendo revistas. Não poderia ser seriam revistas. Por quê? Trocaria o tempo verbal. Certo? Estava sendo revisto como? Se são as provas tipográficas. Ia revendo. Não, eu ia revendo. Isso aí não é voz passiva. Tem que pedir para você colocar na voz passiva. Depois comecei a rever. Ainda é voz ativa. Não tem nada a ver. Então tem que ser letra E realmente. 22ª e última. Transpostos para a voz passiva, os verbos do texto. Que miragens vê o iluminado do fundo de sua iluminação? E por que nos seduz a ilha? Assumem respectivamente as formas. Novamente ele quer voz passiva. Que miragens vê o iluminado? Fica como? Vê não é presente? Presente é indicativo? Então tem que ser o quê? Que miragens são vistas. Certo? Vê é presente, são vistas também. Depois, cadê? E por que nos seduz a ilha? Seduz também está no presente. E por que nos seduz? E por que fomos seduzidos, não é assim? Peraí. Fomos ou somos? Deixa eu ver aqui qual é o verbo. Nos seduz. Não, desculpa, eu falei fomos, é somos. Porque fomos é passado. Bora lá, veja. Seduz está no presente, certo? Eu seduzo, tu seduzes, ele seduz. Seduz é presente no indicativo. Se você conjugar o verbo que está aqui, o verbo ir, vai ficar o quê? No presente. Eu sou. O verbo ser, falei, verbo ir não. Verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Fomos é no passado, pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos. Só que é presente, certo? Então é somos. Somos é presente, assim como seduz também está no presente. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então fica, são vistas, que tinha na letra B e na letra D, e somos seduzidos, porque está no presente. Fomos é no passado. Beleza? Letra D é a nossa resposta. Terminamos aqui. Acabou. Finalmente terminamos, certo? Seriam essas as correções que faríamos no dia 23 de março, certo? Como seria ao vivo? Provavelmente demoraríamos mais tempo, porque teriam dúvidas que vocês talvez tivessem, perguntassem, enfim. Então deu para a gente fazer uma aula menor, que deu aqui 1h e 43 minutos por enquanto. Beleza? Mas é isso. Temos aqui a nossa aula, como eu tinha prometido a vocês. Se alguma dúvida ficar, eu estou no grupo de vocês, do WhatsApp. Então mandem as dúvidas por lá, falem no privado. No grupo é ainda melhor, porque às vezes as outras pessoas tinham a mesma dúvida que você ou não sabiam que tinham e descobrem quando você coloca lá. E aí se você colocar no grupo, me marca para eu saber, beleza? E é isso aí. Abraço e até mais.